primeiras páginas, um portal se abriu. Na magia do caos, o verbo sumiu. Sumérios sussurram no eco ancestral. Nas lâminas forjadas, o poder ritual. Cimitarras brilham sob a lua de prata. Anéis encantados, a magia se trata. Entidades espreitam além do portão, com atributos gravados na escuridão. Palavras antigas sob a lua de prata. Anéis encantados, a magia... E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho. Hoje a gente vai se aventurar no mistério que mexe com a cabeça de muita gente, sabe? O Necronomicon. Já ouviram falar? Ah, o Necronomicon. É. Um livro cheio de segredos, né? Escuros, magias perigosas. Ele aparece em tantas histórias, filmes, jogos. Mas, e aí? Será que ele é real? Ou é tudo invenção? Essa é a pergunta, né? A pergunta que a gente vai tentar responder hoje. E para isso a gente trouxe um material bem peculiar. O Grimoire Necronomicon do Mago Testa de Morbox.pdf. Só pelo nome. É, esse título já dá pra ver que a coisa é séria. causa arrepios. E a estrutura também contribui para esse clima de mistério, né? Ele é dividido em capítulos com nomes sinistros, tipo lições teóricas dos portais, encantamento dos portais e rituais e encantos. A gente fica imaginando, né? Que tipo de conhecimento proibido que tem por trás desses títulos, né? Nossa, deve ser coisa pesada. Mas o que me deixou de cabelo em pé mesmo foi a história do suposto autor, né? Quem seria esse árabe louco? O Abdul al-Hazred. O Grimório fala que o Al-Hazred, ele era um estudioso, né, de ocultismo, que teve acesso a conhecimentos ancestrais e perigosos. Ele transcreveu esses conhecimentos no Necronomicon. Mas ele vivia com medo de ser punido, né, por ter revelado esses segredos. Imagina o pavor escrever um livro e achar que a sua alma tá em jogo. Que agonia. E o que mais esse Grimório sinistro revela sobre o Necronomicon? Ele ensina a magia de verdade. Sim, o Grimório é cheio de fórmulas, rituais, encantamentos, mas ele não é um livro de receitas para iniciante, não. E fala, né, o tempo todo, dos perigos da magia, das consequências, né, desastrosas, para quem usa esse conhecimento, assim, de forma irresponsável. Parece que a gente está lidando com um manual, né? De instruções para mexer com forças cósmicas, poderosas, imprevisíveis. E que tipo de coisa que a gente pode fazer com essa magia do Necronomicon? Bom, o Grimório menciona a criação de incensos, a gravação de armas mágicas, a evocação de entidades. Mas ele descreve rituais mais complexos também, como a abertura de portais para outras dimensões e a manipulação do tempo e do espaço. Caramba! Abrir portais para outras dimensões? A gente já tá entrando em território Lovecraftiano, hein? E que tipo de entidade que a gente encontra do outro lado? O Grimório fala de várias entidades cósmicas com nomes e poderes que a gente nem consegue imaginar. Algumas elas são descritas como benevolentes, outras como malignas, e outras completamente diferentes da humanidade. A gente tem, por exemplo, Azathoth, o deus cego idiota que representa a força primordial do caos, e o Nyarlathotep, o deus mensageiro, né, que pode assumir várias formas, e atua como intermediário entre os antigos e a humanidade. Deuses cegos. Mensageiros cósmicos. Parece que a gente tá entrando num universo de horror cósmico de verdade. Mas me explica uma coisa. O Grimório fala dos Anei e dos Azonei. Sim, esses termos aparecem no Grimório. E, pelo visto, eles são bem importantes para a cosmologia do Necronomicon. Os Onei seriam os corpos celestiais. Os planetas, as estrelas que a gente conhece. Já os Azonei seriam entidades ou energias que existem além do nosso universo físico. Em dimensões inacessíveis pra gente. Nossa, que interessante. É como se o Grimório estivesse descrevendo um universo muito maior do que a gente imagina, com várias camadas de realidade que a gente nem consegue perceber. E aí o que mais a gente descobre sobre esses Azonei? Eles interagem com a gente de alguma forma. O Grimório, ele sugere, né, que alguns Azonei podem influenciar nosso mundo, seja através de sonhos, de visões, ou até mesmo a possessão. Ele também menciona que alguns rituais, né, do Necronomicon, permitem a comunicação com os Azonei, mas sempre com risco de atrair entidades perigosas. A gente está brincando com fogo, hein? E o que mais esse Grimório fala sobre a magia do Necronomicon? Ele tem alguma ligação com outras culturas ou tradições mágicas? Sim, o Grimório menciona a conexão, né, com uma magia suméria, uma das mais antigas da humanidade. Ele fala da etimologia de algumas palavras tipo Bah, que significava templo em sumério, e a palavra sagrada Aoem, que está relacionada ao deus Enki, o deus da água e da sabedoria. Então, o Necronomicon seria tipo uma herança da magia suméria. Que fascinante. Mas o Grimório explica como essa conexão aconteceu. Tipo, como os sumérios influenciaram o Necronomicon. O Grimório não entra em detalhes sobre essa ligação, não. Mas ele sugere que os sumérios eles tiveram contato com os antigos, né? As entidades cósmicas que
habitam dimensões além da nossa, e através desse contato eles adquiriram conhecimentos, né? Mágicos, poderosos e perigosos, que foram depois transcritos no Necronomicon. Caramba! Então a gente tá falando de uma tradição mágica que vem desde a antiguidade, né? Com raízes em uma das primeiras civilizações da humanidade. Mas, me diz uma coisa, o Grimório fala dos perigos de usar essa magia. Ele dá algum exemplo de consequências. Para quem usa o Necronomicon de forma irresponsável. Sim, o Grimório está cheio de advertências. Sobre os perigos da magia, ele menciona a possibilidade de ser atacado por entidades hostis, de sofrer distúrbios mentais, de perder a alma e até mesmo de causar destruição do mundo. Ele fala de magos, né, que enlouqueceram, que foram possuídos por demônios ou morreram de forma horrível depois de tentarem usar, né, os poderes do Necronomicon. Que sinistro. Parece que a gente está lidando com uma bomba relógio. Mas me diz uma coisa. O Grimório fala de algum ritual específico. Qual seria o ritual mais perigoso, descrito no Necronomicon? Bom, Grimório escreve vários rituais perigosos, mas um dos mais assustadores é o ritual dos antigos. Esse ritual, ele supostamente permite a invocação de entidades cósmicas, né? Poderosas, imprevisíveis. Mas ele exige sacrifícios de sangue, a pronúncia de encantamentos proibidos e a criação de um círculo mágico, né? Com símbolos que representam os planetas, os elementos. Nossa, invocar entidades cósmicas, parece que a gente está entrando em território bem perigoso. Mas me diz uma coisa, o Grimório fala do propósito desse ritual. Por que alguém arriscaria, né, invocar esses antigos? Segundo o Grimório, os antigos são seres poderosos, ambiciosos, que desejam dominar o nosso mundo e escravizar a humanidade. O ritual dos antigos seria uma forma de contatá-los, né, pedir favores, ou até mesmo tentar controlá-los. Mas o Grimório diverte que os antigos são entidades imprevisíveis e que os favores deles podem ter um preço muito alto. Parece que a gente está lidando com uma faca de dois gumes. Mas me diz uma coisa, o Grimório fala da aparência dessas entidades. Como a gente pode reconhecê-las? O Grimório descreve os antigos como seres com formas monstruosas e poderes sobrenaturais. Eles são descritos como criaturas colossais, com tentáculos, garras, asas, olhos flamejantes, bocas cheias de dentes afiados. Mas o Grimório também sugere, né, que os antigos podem assumir formas humanas para enganar suas vítimas. Que sinistro. Então eles podem estar entre nós e a gente nem percebe. Mas me diz uma coisa. O Grimório fala dos poderes desses antigos. O que eles podem fazer? O Grimório menciona que os antigos possuem poderes de telecinese, teletransporte, controle mental, metamorfose, manipulação do tempo e do espaço, e até mesmo a capacidade de destruir planetas inteiros. Eles são descritos como deuses, com poderes ilimitados, capazes de controlar as forças do universo e de moldar a realidade de acordo com suas vontades. Nossa, parece que está lidando com uma força implacável. Mas me diz uma coisa. O Grimório fala de alguma forma de se proteger desses antigos. O Grimório sugere a utilização de amuletos de proteção, né? A invocação de deuses benevolentes, a realização de rituais de banimento e a busca, né, por conhecimento oculto. Ele também menciona a importância de manter os selos mágicos intactos, de evitar a prática da magia negra, de ter cuidado, né, ao lidar com portais dimensionais, entidades cósmicas. Mas que a gente está preparado, né? O pior. Mas me diz uma coisa. O Grimório fala de algum lugar, ou dimensão específica, onde esses antigos residem. O Grimório menciona diversos locais e dimensões, habitados pelos antigos, como Orió, a cidade submersa onde Kudu repousa, e Ugos, um planeta distante habitado por criaturas fungoides, e Quarkosa, né, uma cidade lendária que existe em um plano de existência, além da nossa compreensão. Nossa, parece que a gente está só arranhando a superfície de um universo. Vasto. Misterioso. Mas me diz uma coisa, o Grimório fala de algum sinal, ou presságio, que indique a presença dos antigos no nosso mundo. O Grimório menciona o surgimento de padrões, símbolos, cores, eventos incomuns. O aumento da loucura, do desespero, da violência, o enfraquecimento das estrelas, o empalidecimento da lua, o surgimento de criaturas estranhas, a proliferação de cultos de adoração aos antigos, terremotos, erupções vulcânicas, tempestades violentas, o aparecimento de criaturas estranhas, o aumento da violência, do caos, da insanidade, aranhas gigantes, teias misteriosas, o aumento da violência e da insanidade, a sensação de ser observado por olhos invisíveis, tempestades violentas, o aparecimento de criaturas marinhas estranhas, a abundância de peixes e frutos do mar, a sensação de uma presença poderosa nas profundezas do oceano, chuvas abundantes, o florescimento das plantas, a fartura das colheitas e a sensação de uma presença benigna na natureza, mudança de comportamento, alterações na voz, força física sobre-humana, avisão a símbolos religiosos, convulsões, fala em línguas estranhas e o desejo de fazer mal a si mesmo ou aos outros. Calma. São muitos sinais. Acho que a gente precisa de um mapa, né? Pra se guiar nesse labirinto de mistérios. É muita informação, né? Mas eu acho que já deu pra ter uma ideia, né? Do que a gente vai encontrar nesse mergulho profundo no Necronomicon. E acredite em mim, a gente só tá começando a explorar a superfície. Ai, que medo. Mas ao mesmo tempo, que fascínio.
E aí, pessoal, olha, seguinte, o negócio é que a partir de segunda-feira, quer dizer, terça, quinta e domingo, vão ser vídeos sobre magia do caos, especificamente. No caso, tem alguma relação com outras linhas, mas é uma linha de práticas mágicas mais para quem pratica a magia do caos, pura. Por exemplo, terça-feira vai ter os 40 servidores do Michael Kelly. Vou fazer um comentário para quem nunca acessou essa obra, tá? Então, a partir daí, a semana seguinte também, as 2 semanas, para agora eu ter feito em português e de inglês, variar para ter um por dia. Então, nesse caso, vai ser uma sequência de obras dirigidas à linha da magia do caos, para que você possa, então, caso queira experimentar, você possa fazer algumas atividades que não comprometem outras linhas de crença, tá bom? É isso aí. Aqui no... Hora da magia do caos. A gente volta já com mais revelações sinistras do Necronômico. E voltando ao nosso mergulho no Necronômico, tem um conceito que me deixou bem intrigado, o Space Stick. Space Stick, que nome mais... inusitado. Conta mais sobre isso. Que entidade é essa? Onde ela entra nesse universo de deuses e monstros. A descrição no Grimório, ela é vaga. Ele é mencionado como uma entidade que reside nas profundezas de uma instalação de tratamento de câncer. E a função dele, ou o propósito, né, do Space Stick, não são explicados, o que deixa tudo mais misterioso ainda. Uma instalação de tratamento de câncer, que bizarro. Parece que a gente está lidando com uma entidade que, sei lá, transcende as categorias, né, tradicionais de deuses e monstros. O que você acha que isso significa? É difícil dizer com certeza, né? Mas a presença do Space Stick nesse contexto tão específico pode indicar uma conexão, né? Entre a doença, a ciência e o sobrenatural. Talvez o Grimório esteja sugerindo que o câncer seja uma manifestação de forças cósmicas obscuras. Ou que a ciência, seja abrindo portas para dimensões perigosas sem saber. De arrepiar. E o que mais a gente descobre sobre Azathoth? O Grimório fala de como ele se manifesta no nosso mundo. O Grimório sugere, né, que o Azathoth influencia nosso mundo de forma sutil, através dos sonhos, das obsessões e da loucura. Ele é descrito como uma força caótica que se manifesta em tudo que é imprevisível, incontrolável. É como se o Azathoth fosse, tipo, a força motriz por trás do caos. E da aleatoriedade, né, do universo. E o Grimório fala de como se proteger dessa influência. Ele sugere a busca, né, por ordem, equilíbrio e conhecimento como formas de resistir a essa influência caótica do Azathoth. O Grimório também fala da importância, né, de manter a mente clara, de controlar as emoções e de evitar o contato com energias negativas. Parece que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio, né, entre a ordem e o caos. E falando em entidades poderosas, o Grimório também fala do Nyarlathotep, né? O que mais a gente descobre sobre ele? Esse deus mensageiro. O Grimório, ele descreve o Nyarlathotep como uma entidade complexa, ambígua, que pode tanto ajudar quanto destruir a humanidade. Ele pode se manifestar de diversas formas, desde um homem charmoso até um monstro horrível, e os objetivos dele são sempre misteriosos. Parece que a gente nunca sabe o que espera dele, né? Mas o Grimório, ele dá algum exemplo de como ele interage com a gente. Tipo, ele já se manifestou no nosso mundo. O Grimório menciona, né, diversos avatares do Nyarlathotep, que seriam formas específicas, né, que ele assume para interagir com o nosso mundo. Alguns desses avatares são descritos como figuras históricas, líderes religiosos, artistas, cientistas, ou até mesmo criminosos. Caramba! Então ele pode estar em qualquer lugar, disfarçado de qualquer pessoa. E o Grimório fala dos poderes desses avatares, o que eles podem fazer. O Grimório menciona que esses avatares possuem poderes de manipulação mental, controle da matéria, teletransporte, metamorfose e até mesmo a capacidade de controlar o tempo e o espaço. Eles podem realizar milagres, espalhar doenças, causar desastres naturais, incitar guerras e manipular a mente das pessoas para atingir seus objetivos. Nossa, que sinistro. Parece que a gente está vivendo num mundo cercado de perigos invisíveis. Mas me diz uma coisa, o Grimório dá alguma dica de como identificar esses avatares? Ele sugere que a gente, observe padrões, símbolos, comportamentos e eventos incomuns. Isso pode indicar a presença, né, de um avatar do Nyarlathotep. Ele também fala da intuição, da sensibilidade e do conhecimento oculto como ferramentas para identificar esses seres. Parece que a gente precisa ficar atento aos detalhes, né, e confiar nos nossos instintos. E falando em entidades perigosas, o Grimório também fala do Astur, né? O que mais a gente descobre sobre esse deus do vento e da loucura. O Grimório, ele descreve o Astur como uma entidade cósmica que reside
Tá, e um plano de existência além da nossa compreensão, um lugar de ventos furiosos, paisagens alienígenas e cidades impossíveis. Ele é associado à cor amarela, né? Que representa a loucura, a decadência e o desespero. Pior que o lugar sinistro. Mas o Grimório fala da aparência dele, como ele se manifesta no nosso mundo. O Grimório sugere que o Astur pode se manifestar de várias formas, desde uma figura humana até monstros grotescos. Mas a forma mais conhecida, né, é a do Rei de Amarelo. Uma entidade mascarada que veste trajes amarelos e espalha a loucura por onde passa. Nossa, que figura assustadora. Parece que saiu de um pesadelo. Mas me diz uma coisa, o Grimório fala dos poderes do Hastur. Sim, ele menciona que o Astur possui poderes de manipulação mental, controle do vento, teletransporte, distorção da realidade. Ele pode induzir a loucura, o desespero e a morte, né, em suas vítimas. Parece que é uma força da natureza. Mas o Grimório fala de alguma forma de se proteger dele. Ele sugere a utilização de amuletos de proteção, a invocação de deuses benevolentes e a realização de rituais de banimento. Mas ele adverte que o Hastur é uma entidade poderosa e que a influência dele pode ser difícil de combater. Parece que a gente precisa estar preparado para o inevitável. Mas, me diz uma coisa, o Grimório fala de algum lugar, ou dimensão específica, onde o Hastur reside. Ele menciona Carcosa, uma cidade lendária que existe em um plano de existência além da nossa compreensão. Um lugar de loucura, decadência e horrores cósmicos. Carcosa, ela é frequentemente associada à cor amarela e ao símbolo da estrela amarela. E como a gente chega em Carcosa, é possível visitar esse lugar? O Grimório sugere que o acesso a Carcosa é possível através de portais dimensionais, sonhos lúcidos, experiências místicas e estados alterados de consciência, mas ele adverte, né, que a viagem a Carcosa é extremamente perigosa e que a maioria daqueles que se aventuram nesse lugar, nunca mais retorna. Nossa, que lugar. Fascinante e horroroso ao mesmo tempo. E o Grimório fala das criaturas que habitam Carcosa. Sim, ele fala dos Baki, criaturas aladas que habitam o espaço sideral e servem ao Hastur. Eles são descritos como criaturas com corpos escuros, coriáceos, asas membranosas, garras afiadas e rostos que lembram, vagamente, morcegos ou lulas. Criaturas espaciais. Legal. Mas elas são perigosas. Sim, o Grimório menciona que os Baki possuem grande força física, resistência a ambientes hostis e a capacidade de se comunicar telepaticamente. Eles também podem emitir sons agudos, perturbadores, que induzem a loucura em suas vítimas. Nossa, parece que a gente precisa tomar cuidado para não cruzar o caminho deles. Mas, mudando um pouco de assunto, o Grimório também fala de um deus espinho, que reside em um lago, na Inglaterra, né? Qual é o nome dele mesmo? Glak! Ele é descrito como uma criatura colossal, com um corpo coberto de espinhos afiados, tentáculos viscosos e um único olho. Gigante. Que criatura horrível, o Grimório fala dos poderes dele. Sim, ele menciona que o Glak possui poderes de hipnose, controle mental, telecinese, regeneração e imortalidade. Ele também pode injetar um fluido especial, né, em suas vítimas, transformando-os em escravos zumbis. Zumbis? Que nojo. Parece que as coisas estão ficando cada vez mais sinistras. Mas o Grimório fala de alguma forma de derrotá-lo, Glak. Ele sugere a utilização de fogo, magia, armas de prata e a destruição do cérebro dele. Mas ele adverte que o Glak é uma entidade poderosa e que pode se regenerar rapidamente. Pera que a gente precisa ter muita munição de prata. E aí o Grimório fala de alguma profecia, ou previsão, né? Relacionada ao Glak. Sim, ele menciona que o Glak, ele vai despertar do seu sono num lago, né? Quando as estrelas estiverem alinhadas, de forma específica. E que a ascensão dele vai trazer caos e destruição para o nosso mundo. Nossa. Parece que a gente precisa ficar de olho no céu. E o Grimório fala dos servos do Glak. Quem são essas criaturas? O Grimório descreve servos do Glak como zumbis, que foram transformados pelo fluido especial dele, né? Eles são criaturas com corpos em decomposição, espinhos brotando de suas peles, olhos vazios e uma sede insaciável, né? Por carne humana. Que horror! Parece que a gente está entrando no filme de zumbis. Mas o Grimório fala de alguma forma de derrotar esses zumbis. Ele sugere a utilização de fogo, magia, armas de prata e a destruição dos cérebros deles. Ele também menciona que os servos do Glak são sensíveis à luz solar, que causa danos e deterioração nos corpos deles. Então a gente pode usar a luz só como arma contra eles. Mas, e aí o Grimório fala de alguma outra entidade poderosa. Sim, ele fala do Shognar-Falni, uma entidade cósmica que, se assemelha a um elefante com tentáculos e reside nas montanhas da Terra. Um elefante com tentáculos, bizarro. O Grimório fala dos poderes dele. Ele menciona que o Shognar-Falni possui grande força física, resistência a danos, a capacidade de se teletransportar, controlar a mente, né, das suas vítimas e absorver a energia vital delas. Nossa, parece que ele é um deus poderoso, perigoso. Mas o Grimório fala de alguma forma de derrotar o Shognar-Falni. Ele sugere, né, a utilização de amuletos de proteção, a invocação de deuses benevolentes e a realização de rituais de banimento. Mas ele adverte, né,
que o Shognarfong é uma entidade poderosa e que a influência dele pode ser difícil de combater. Parece que a gente precisa estar preparado para o pior. E o Grimório fala dos servos, né, do Shognarfong. Sim, ele menciona 2 raças de servos. Os irmãos de Shognarfong e os Mirinigri. Os irmãos de Shognarfong são descritos como criaturas, com corpos que lembram elefantes, cabeças esqueléticas, troncos que terminam em discos flamejantes e longos braços com garras afiadas. Os Virinigri, eles são descritos como criaturas anfíbias, com corpos que lembram sapos ou salamandras. Que criaturas horríveis. E o Grimório fala de como derrotar esses servos. Ele sugere a utilização de fogo, magia, armas de prata e a destruição dos cérebros deles. Ele também menciona que os servos do Shognarfong são sensíveis a certos tipos de magia, né? E armas imbuídas com poder divino. Nossa, parece que a gente precisa ter um arsenal mágico completo. E o Grimório fala dos Chochos. Quem são essas criaturas? Ele descreve os Chochos como humanoides, degenerados, que descendem dos Mirinigri e adoram o Shognarfong. Eles são baixinhos, com peles amareladas, cabeças grandes e deformadas. E são conhecidos pela inteligência, crueldade e covardia. Que horror. Parece que a gente está lidando com uma raça de monstros, mas o Grimório fala de como derrotar os Chochos. Ele sugere a utilização de armas de fogo, magia, armas de prata e a destruição dos cérebros deles. Ele também menciona que os Chochos são criaturas covardes, né, que temem a luz do sol e podem ser facilmente enganados ou manipulados. Parece que a gente precisa usar a inteligência, né, para derrotar esses monstros covardes. E o Grimório fala de alguma outra entidade poderosa. Sim, ele fala da Hidra, a deusa aranha. Ela pode assumir várias formas, desde uma bela mulher até monstros aracnídeos. E busca se alimentar da energia vital das suas vítimas. Uma deusa-aranha? Que medo. O Grimório fala dos poderes dela. Ele menciona que a Hidra possui poderes de metamorfose, hipnose, controle mental, telecinese, regeneração e imortalidade. Ela também pode absorver, né, a energia vital das suas vítimas através do contato físico ou mental. Nossa, parece que ela é uma entidade poderosa e perigosa. Mas o Grimório fala de alguma forma de derrotar a Hidra. Ele sugere a utilização de amuletos de proteção, a invocação de deuses benevolentes e realização de rituais de banimento. Mas ele diverte que a Hidra é uma entidade poderosa e que a influência dela pode ser difícil de combater. Parece que a gente precisa estar preparado para o pior. E o Grimório fala de alguma outra entidade. Sim. Ele menciona o Hypnos, o deus grego do sono. Mas nesse contexto, ele é apresentado como uma entidade cósmica que transcende os panteões e as culturas. Mas ele não é um deus grego. O que tem a ver com os mitos de Cthulhu? O Grimório, ele sugere que o Hypnos é uma entidade cósmica, né? Que controla o sono, os sonhos, pesadelos de todas as criaturas vivas. Ele pode induzir o sono, né? Nas suas vítimas, manipular os sonhos delas, enviar visões proféticas e torturá-las com pesadelos horríveis. Nossa, parece que ele é um deus com poderes. Fascinantes. E assustadores ao mesmo tempo. Mas o Grimório fala de alguma forma de se proteger dele. Ele sugere, evitar o sono excessivo, praticar técnicas de meditação e visualização para controlar os sonhos e invocar deuses benevolentes, né? Para proteção. Parece que a gente precisa ter cuidado para não cair nas garras do sono eterno. E falando em deuses poderosos, o Grimório também fala do Dagon, né? Sim. O Dagon, ele é descrito como uma divindade associada a Dagon aos oceanos, né? A fertilidade e a abundância. Ele tem a forma de um homem-peixe e pode conceder conhecimento, poder e riqueza, né? Aos seus seguidores. Parece que ele é um deus com poderes incríveis. Mas o Grimório fala de alguma forma de contatar o Dagon. Ele sugere que o Dagon pode ser contatado através de rituais específicos, né, realizados perto do mar, invocação do nome dele, e a oferenda de sacrifícios de peixes e frutos do mar. Entendi. Parece que ele abriu um bom banquete marinho. Mas e aí o Grimório fala dos objetivos do Dagon. Ele sugere que o Dagon deseja proteger os oceanos e as criaturas marinhas, né? Garantir a fertilidade da terra e a abundância das colheitas e guiar a humanidade por um caminho de harmonia com a natureza. Parece que ele é um deus benevolente. Mas o Grimório fala de algum lugar ou dimensão específica onde o Dagon reside. Ele menciona as profundezas do oceano, os palácios submarinos e as cidades submersas, né? Como seus principais locais de residência. Nossa, que fascinante. Parece que a gente está só arranhando a superfície de um universo vasto e misterioso. Mas, mudando de assunto, o Grimório também fala de um tal de Marnas, né? Quem é esse? O Marnas, ele é apresentado como o deus da chuva e dos grãos, né? Que era venerado em Gaza na antiguidade. O Grimório sugere, né? Que ele pode ser um avatar do Dagon ou uma divindade relacionada aos domínios dele. Ele é descrito como um deus, com a forma de um homem com chifres de touro,
representando a fertilidade e a abundância. Interessante. Parece que o Grimório está conectando diferentes panteões e culturas, né? Mas me diz uma coisa, o Grimório fala dos poderes do Marnas. Ele menciona que o Marnas possui poderes do controle da chuva, das tempestades, da fertilidade, da abundância. Ele também pode conceder conhecimento, poder e riqueza, né, aos seus seguidores. Parece que ele é um deus poderoso. Mas o Grimório fala de alguma forma de contatar o Marnas. Ele sugere que o Marnas pode ser contatado através de rituais específicos, né, realizados em templos dedicados a ele, a invocação do nome dele e a oferenda de sacrifícios de grãos e frutos da terra. Entendi. Parece que ele aprecia as dádivas da natureza. Mas, e aí, o Grimório fala dos perigos da magia negra. Sim. Ele descreve a magia negra como a manipulação, né, de forças espirituais para fins egoístas, malignos ou destrutivos. O Grimório adverte que a prática da magia negra pode ter consequências terríveis, como corrupção da alma, a possessão demoníaca, a loucura, a doença e a morte. Nossa, que sinistro. Parece que a gente precisa ter muito cuidado, né? Ao lidar com o mundo espiritual. Mas o Grimório fala de como se proteger da magia negra. Ele sugere a utilização de amuletos de proteção, a invocação de deuses benevolentes, a realização de rituais de purificação e a busca, né, por orientação espiritual. Parece que a gente precisa estar preparado para o pior. E o Grimório fala desse tal de Genius Loci. O que é isso? Ele descreve o Genius Loci como a alma, o espírito, né, de um lugar. Ele pode ser influenciado pelos eventos que aconteceram ali, pelas emoções das pessoas que habitaram o lugar e pelas energias espirituais, né, que permeiam o local. O Grimório sugere que o Genius Loci pode ser tanto benéfico quanto maligno, né? Dependendo da história do local e das energias que o influenciam. Entendi. É como se cada lugar tivesse sua própria personalidade e energia. Mas me diz uma coisa, o Grimório fala de algum exemplo de Genius Loci maligno? Ele menciona locais que foram palco de tragédias, guerras, massacres, rituais de magia negra, né? Ou que abrigam entidades malignas como exemplos de locais com Genius Loci negativo. Nossa, que isso é assustador. Parece que a gente precisa cuidar ao visitar certos lugares, né? Mas mudando de assunto, o Grimório fala de um tal de ritual do fogo, né? O que é isso? Ele descreve o ritual do fogo como um ritual poderoso, que invoca as forças do fogo para diversos fins mágicos, como purificação, proteção, cura, realização de desejos e até mesmo a obtenção de conhecimento. Parece que o fogo é uma ferramenta poderosa. Mas o Grimório fala dos perigos, né? Do ritual do fogo. Não. Ele diverte que o fogo é uma força poderosa e perigosa, né? Que deve ser tratada com respeito e cautela. Ele menciona a importância de se ter experiência em magia elemental antes de realizar o ritual e a necessidade de ter um extintor por perto. É bom se precaver. E o Grimório fala de como invocar o observador. Sim, ele descreve um ritual que envolve a criação de um círculo mágico, a utilização de um sigilo específico, a pronúncia de palavras de poder, a oferenda dos sacrifícios e a visualização da entidade, né, se manifestando. Mas ele adverte que o observador é uma entidade poderosa e independente que pode se voltar contra seu invocador, se for tratado com desrespeito. Nossa, parece que a gente precisa ter cuidado com quem a gente invoca. Mas e aí, o Grimório fala de como invocar um Shoggoth. Que criatura é essa? O Shoggoth, ele é descrito como uma criatura amorfa, gelatinosa, com um corpo que se transforma constantemente, múltiplos olhos, bocas e tentáculos. Ele é uma criatura poderosa, capaz de assumir qualquer forma, controlar a matéria, absorver energia e destruir tudo em seu caminho. Credo, que criatura horrível. Mas o Grimório fala de como controlar um Shoggoth. Ele sugere a utilização de comandos mentais, a imposição de limites, a oferenda de recompensas e a ameaça, né, de destruição. Mas ele adverte que o Shoggoth é uma criatura inteligente e rebelde, que pode tentar manipular seu invocador para obter sua liberdade. Nossa, parece que a gente precisa ser mais esperto que ele. Mas e aí o Grimório fala de algum outro ritual? Sim, ele fala do ritual da serpente. Um ritual que busca a sabedoria e a transformação através da conexão, né, com a energia da serpente. Ritual da serpente? Que interessante. Mas me diz uma coisa, o Grimório fala dos perigos desse ritual. Ele adverte que a serpente é um símbolo poderoso e ambíguo, né, que representa tanto a sabedoria, a cura e a transformação, quanto o perigo, a traição e a morte. O Grimório menciona a importância de ter respeito, né, pela serpente, de conhecer seus limites e de estar preparado para enfrentar os desafios, né, que o ritual pode trazer. Parece que a gente precisa ter cuidado ao lidar com essa energia, mas me diz uma coisa, o Grimório fala de algum tipo de serpente específica, que deve ser utilizada no ritual. Ele sugere, né, a utilização de serpentes não venenosas, como a cobra coral falsa, ou a jiboia, ou a visualização de serpentes mitológicas. Entendi. Então, pessoal, hoje eu tenho que tomar uma decisão, que não tá dando para fazer vídeo todo dia.
E eu não consigo fazer outra coisa entre os outros projetos. Diante dessa circunstância, para poder fazer vídeos em português e inglês, eu vou ter que separar o procedimento a partir da semana que vem, de terça, quinta e domingo os vídeos em português, segunda, quarta e sábado os vídeos em inglês. Eu agradeço a todo mundo que tem me acompanhado, mas entendam que isso está atrasando todos os outros projetos a um nível incomensurável, tá? Eu agradeço a atenção, peço que vocês continuem assistindo os vídeos e acredito que realmente não teria nem condições as pessoas assimilarem o conteúdo de cada livro ou e-book e até mesmo manter o apetite diante de tantas opções. Conto com vocês e apoio a isso. Conforme vocês não gostem dessa minha decisão, informem aí embaixo nos comentários para eu verificar quais são as melhores opções. Um abraço. Mas, mudando de assunto, o Grimório fala desse tal de ritual de transformação demoníaca. O que é isso? Ele descreve o ritual como uma busca, né, pela transmutação do ego e a conexão com o poder primordial. Mas ele adverte que o ritual é extremamente perigoso e que pode levar à loucura, à possessão demoníaca, à morte ou à transformação em uma criatura monstruosa. Nossa, parece que a gente precisa ter cuidado para não virar um monstro. Mas e aí o Grimório fala dessa tal de Cabala do Anel de Fogo. Que é isso? Eles descrevem a Cabala do Anel de Fogo como um grupo secreto de magos que se dedica ao estudo e à prática, né, da magia elemental do fogo. Eles buscam conhecimento, poder, imortalidade e ascensão, né, a planos superiores de existência através da manipulação do fogo. Nossa, que são magos poderosos. Mas e aí o Grimório fala de como criar as gemas de fogo. Eles descrevem um ritual complexo, que envolve a criação de um círculo mágico, a invocação de entidades elementais do fogo, a utilização de opalas de fogo, a pronúncia de palavras de poder, a oferenda de sacrifícios e a concentração mental. Nossa, parece que elas são difíceis de criar. Mas e aí o Grimório fala dos manuscritos de Cthulhu. O que são esses manuscritos? Ele descreve os manuscritos de Cthulhu como um conjunto de textos mágicos que revelam os segredos, né, da invocação de criaturas de fogo. Cthulhu, ele é descrito como um deus fogo que reside em um plano de existência, composto por chamas eternas. Nossa, parece que a gente precisa ter cuidado para não ser queimado por essas criaturas de fogo. E o Grimório fala da fogo jambia. O que é isso? Ele descreve fogo jambia como um punhal, curvo, com lâmina de aço negra e cabo de ouro. Ela é imbuída, né, com a energia do fogo e pode ser utilizada para diversos fins mágicos, como cortar dimensões, invocar criaturas de fogo, controlar o fogo, lançar magias de fogo, amplificar a força de vontade, proteger contra energias negativas, curar doenças e até mesmo conceder imortalidade. Nossa, que poderes incríveis. Mas o Grimório fala dos perigos, né, da fogo jambia. Sim, ele adverte que a fogo jambia é uma arma poderosa e perigosa que pode corromper seu usuário, atrair entidades malignas e causar grande destruição, né? Se cair em mãos erradas. Parece que a gente precisa ter cuidado para não sermos corrompidos pelo poder. E o Grimório fala de como invocar os mortos. Sim. Ele descreve um ritual que envolve a criação de um círculo mágico, a utilização de um altar, com oferendas para os mortos, a pronúncia de encantamentos, a utilização de um médium, a visualização dos espíritos e a comunicação, né? Através de perguntas e respostas. Interessante. Mas o Grimório fala dos perigos, né? De invocar os mortos. Sim. Ele adverte que a comunicação com os mortos ela é perigosa, né? E que pode atrair espíritos malignos, causar possessão demoníaca, drenar a energia vital, né, do praticante e perturbar o descanso eterno dos mortos. Nossa! Parece que a gente deve ter cuidado para não ser assombrado pelos mortos. E o Grimório fala da adoração aos antigos. Sim. Ele menciona a existência de cultos secretos, né? Que veneram os antigos, praticando rituais de sangue, sacrifícios humanos, magia negra e buscando a invocação dessas entidades para o nosso mundo. Nossa, que sinistro. Parece que eles são uma ameaça real para a humanidade. Mas e aí o Grimório fala desse tal de texto de Urilíria. O que é isso? Ele descreve a divindade como uma força primordial, além da compreensão humana, que existe desde o início dos tempos e que se manifesta de diversas formas e energias. O texto adverte sobre os perigos da magia negra, né, que busca corromper a ordem natural e invocar forças caóticas e destrutivas. Parece que a gente precisa ter respeito pela divindade e usar a magia com responsabilidade, né? E aí o Grimório fala dessa tal de Ia-Sakakte. Quem é essa entidade? Ele descreve Ia-Sakakte como uma força ex-fome, além da compreensão humana, que existe desde o início dos tempos e que busca a aniquilação de toda a criação. Ele adverte que a invocação de Ia-Sakakte é extremamente perigosa e que pode resultar na destruição do mundo. Nossa,
Parece que a gente precisa evitar essa entidade a todo custo. E o Grimório fala desse tal de homem-escorpião. Que criatura é essa? Ele descreve o homem-escorpião como uma criatura com corpo humanoide, cauda de escorpião, garras afiadas, olhos vermelhos brilhantes e uma carapaça resistente. Ele é um guardião poderoso que protege os segredos dos antigos. E primeiro de proximista seu por Igarit. Parece que a gente tem cuidado para não cruzar o caminho dele. E Grimório fala de como descobrir um inimigo oculto. Sim, ele descreve um ritual que envolve a criação de um boneco de cera representando a pessoa suspeita, né? A inscrição do nome de Ishatar no boneco e a queima do boneco em um braseiro. Segundo o Grimório, a fumaça ela vai revelar o nome do inimigo oculto. Que ritual poderoso. Mas, mudando de assunto, o Grimório fala dos perigos da possessão demoníaca. Sim. Ele descreve a possessão demoníaca como a invasão de um corpo por uma entidade maligna, né? Que assume o controle da mente e do corpo da vítima. E como a gente identifica uma pessoa possuída? Ele menciona mudanças de comportamento, alterações na voz, força física sobre-humana, aversão a símbolos religiosos, convulsões, fala em línguas estranhas e o desejo de fazer mal a si mesmo ou aos outros, né? Como sinais de possessão demoníaca. Nossa, que sinistro. Parece que a gente precisa ter cuidado para não ser possuído. Mas, me diz uma coisa, o Grimório fala de alguma forma de se proteger da possessão demoníaca. Ele sugere, né, a utilização de amuletos de proteção, a invocação de deuses benevolentes, a realização de exorcismos, a purificação do ambiente e a busca, né, por ajuda espiritual. Ele também fala da importância de se evitar o contato com energias negativas, de fortalecer a mente e o espírito e de ter fé em um poder superior. Parece que a gente precisa de um arsenal completo para lidar com essas forças demoníacas. Mas aí o Grimório fala de como se livrar de um espírito que já está dentro de você. Ele descreve técnicas para afastar entidades indesejadas, como recitar exorcismos, visualizar a entidade sendo sugada pela terra e realizar rituais de banimento. Nossa, parece que a gente precisa ser firme e persistente para expulsar esses intrusos. Mas e aí o Grimório fala de como criar uma forma de deidades. O que seria isso? Ele descreve a técnica como uma forma, né, de entrar num estado mental alterado e visualizar a deidade desejada. Ele sugere que o praticante estude os costumes, atributos, vestuários, hábitos e dietas de várias deidades para criar uma forma pensamento poderosa. E para que serve essa forma de pensamento? Ela realmente funciona. Segundo Grimório, a forma pensamento ela pode ser utilizada para diversos fins mágicos, como a invocação de poderes específicos, a proteção contra energias negativas, a realização de desejos e até mesmo a cura de doenças. Nossa, parece que a gente pode moldar a realidade com nossa mente. Mas e aí o Grimório fala de quais deidades são mais poderosas? Ele sugere Marduk e Enki, deuses do panteão sumério, porque eles podem comandar uma vasta gama, né, de entidades e espíritos. Nossa, parece que a gente fez haver amizade com esses deuses sumérios. Mas e aí o Grimório fala dos poderes espirituais da terra e dos mares. Sim. Ele descreve uma invocação que clama pelos espíritos de Narmahatu, o mar abaixo dos mares, e de Cthulhu, a serpente que repousa eternamente. Essa invocação, ela supostamente concede poder, né, sobre as forças da natureza, mas ela é considerada perigosa e imprevisível. Parece que a gente precisa ter cuidado para não despertar a fúria dos oceanos. Mas e aí o Grimório fala de como contatar entidades do Necronomicon através de um cristal. Sim. Ele descreve um experimento que envolve um grupo de pessoas, né, e um cristal de berílio. O Grimório sugere que o cristal, ele amplifica as energias psíquicas do grupo, permitindo que eles entrem em contato com entidades, né, do Necronomicon. Nossa, parece uma sessão espírita com toque Lovecraftiano. Mas e aí o Grimório fala dessa tal de alta petição. O que é isso? Ele descreve a alta petição como uma invocação direcionada a Iei, o rei das profundezas, um deus do panteão sumério, associado à magia, sabedoria e criação. A alta petição é um pedido de auxílio para que Ia guie e proteja o praticante, concedendo sucesso em suas empreitadas. Parece que a gente precisa ter EA como padrinho, hein? Mas e aí o Grimório fala de como afastar a má sorte. Sim, ele descreve uma invocação específica para afastar energias negativas. O ritual envolve a preparação de um incenso especial e a restação de uma fórmula mágica, né, ordenando que as energias negativas se afastem. Parece que a gente precisa ter um bom estoque de incenso. Mas e aí o Grimório fala dessa tal de grande chave de Zin? O que é isso? Ele descreve a grande chave de Zin como um artefato mágico, né, que abre portais para Zin, uma terra sinistra e perigosa que existe no mundo dos sonhos. O Grimório afirma que Zin guarda segredos ancestrais e conhecimentos ocultos que podem conceder grande poder, né, a quem nos desvendar. Mas ele adverte que a viagem é cheia de perigos e que a maioria daqueles que se aventuram em Zin nunca mais retorna. Nossa, parece que a gente precisa ter cuidado para não se perder em Zin. Mas e aí, o Grimório fala de como criar essa chave, essa grande chave de Zin. Ele descreve o processo de criação da chave.
que envolve a gravação de símbolos específicos em metal e a realização de rituais, de consagração. Mas ele adverte, né, que a chave é poderosa e perigosa e que usá-la de forma incorreta pode ter consequências terríveis. Parece que a gente precisa ter cuidado para não abrir a porta errada, o Grimório fala desses portais, que a chave pode abrir. Sim. Ele menciona que os portais, eles são um caminho alternativo para o mundo dos sonhos. Mas ele adverte, né, que seus portais são perigosos e que atravessá-los pode levar à loucura ou à morte. Nossa, parece que a gente precisa de um mapa, né, para se guiar nesse labirinto de dimensões. E o Grimório fala dessa tal de Pedra Negra. O que é isso? O Grimório descreve a Pedra Negra como um artefato mágico que amplifica o poder dos rituais do Necronomicon. Mas ele adverte que a Pedra Negra ela é perigosa e que usá-la de forma incorreta pode ter consequências, terríveis. Parece que a gente precisa ter cuidado para não ser consumido pelo poder. E o Grimório fala de como abrir os portais exteriores. Sim. Ele descreve rituais específicos para abrir os portais exteriores, mas ele adverte que abrir esses portais é extremamente perigoso, né? E que pode permitir que entidades malignas entrem no nosso mundo. Nossa, parece que a gente precisa ter cuidado para não abrir a caixa de Pandora. E o Grimório fala do deus Nana. Quem é esse deus? Ele é descrito como o deus da lua, o guardião do primeiro portal. Ele é um deus antigo e poderoso, né? Com uma longa barba e uma vara de lápis lazuli na mão. O Grimório afirma que o portal dele, né, é o primeiro que deve ser atravessado nos rituais de ascensão mágica. Nossa, parece que a gente precisa pedir permissão a Nana, né, pra entrar nesse portal. E o Grimório fala das regras, né, pra se trabalhar com a magia do Necronomon. Sim, ele fala, né, da importância da disciplina, do sigilo e da cautela. Ele fala da necessidade de se purificar, né, antes de realizar os rituais e se proteger com amuletos específicos e de invocar os deuses corretos, né, para cada operação. Nossa, parece que a gente precisa seguir um manual de etiqueta, né, pra lidar com as forças cósmicas. E o Grimório fala de como se vestir para realizar os rituais. Ele menciona a importância de usar vestes rituais, né, específicas, nas cores preto e branco. Ele também descreve os amuletos, né, que devem ser utilizados, como a estrela de 5 pontas e o amuleto de Ué. Ele também menciona a importância de invocar os 4 portais antes de iniciar qualquer ritual. 4 portais. Que portais são esses? E por que é tão importante invocá-los? Esses portais, eles são simbólicos, né, e representam os pontos cardeais. Eles funcionam como guardiões do círculo mágico, protegendo o praticante de energias negativas e entidades hostis. Invocá-los é uma forma de pedir permissão aos deuses, né, para entrar em seus domínios e realizar a magia com segurança. Entendi. É como pedir permissão para entrar no caso, né? Só que nesse caso, a casa é um círculo mágico e os donos da casa são deuses poderosos. E o Grimório fala de algum tipo de oferenda, que deve ser feita aos deuses. Sim. Ele menciona a necessidade de queimar perfumes, né, específicos. No braseiro, após a invocação do deus do fogo, os perfumes eles devem ser agradáveis aos deuses, né? E o Grimório enfatiza a importância de ter um observador presente durante o ritual. A gente já falou bastante do observador, né? Mas nunca é demais relembrar. Ele é tipo um anjo da guarda, né? Uma entidade que protege o praticante durante os rituais. Mas o Grimório fala de como invocar o observador. É isso mesmo. O observador é um aliado poderoso para quem se aventura, né, na magia do Necronomicon. E sim, o Grimório descreve o ritual de invocação, que envolve a pronúncia de palavras de poder e a utilização de um sigilo específico. Parece que a gente precisa ter um bom relacionamento com o observador se a gente quiser se aventurar na magia do Necronomicon, hein? E o Grimório fala de como invocar os poderes das trevas. Sim, ele descreve uma invocação que clama pelos poderes das trevas, do ódio, dos resíduos e da dor. Essa invocação ela é considerada extremamente perigosa, né? Pois pode atrair entidades malignas e corromper a alma do praticante. Nossa, parece que a gente precisa ter cuidado para não ser seduzido pelo lado negro da força. Mas o Grimório fala de algum ritual específico que utiliza essa invocação. Sim. Ele descreve um ritual para descobrir o nome de canto feiticeiro, né? Que esteja te prejudicando. O ritual ele envolve a criação de um boneco de cera que representa a pessoa suspeita, né? A inscrição do nome de Ishatar no boneco e a queima do boneco no braseiro. E o que acontece depois? Como que a gente descobre o nome do inimigo? Segundo o Grimório, a fumaça que se eleva do boneco, né? Ela vai revelar o nome do feiticeiro. E com o nome em mãos, o praticante pode realizar outros rituais para se proteger ou até mesmo, se vingar do seu inimigo. Nossa. Parece que a gente precisa ter cuidado para não fazer inimigos no mundo da magia, hein? Mas e aí o Grimório fala de outras formas de proteção contra a magia negra. Ele menciona a deusa Nindinuga, a rainha dos mistérios. Ela pode ser invocada para proteger o praticante de feitiços e maldições, né? E o Grimório afirma que basta gritar o nome dela, né? Em voz alta 7 vezes para que ela venha em seu auxílio. Nossa, parece bem simples. Mas será que funciona mesmo? O Grimório garante que sim.
Ele também menciona as larvas, criaturas enormes que podem ser invocadas para proteger o templo do praticante, né? De espíritos malignos. Larvas. Mas eles não são, tipo, seres repugnantes e perigosos. Por que alguém invocaria larvas para proteger seu templo? É aí que as coisas ficam interessantes. O Grimório afirma que as larvas elas podem ser controladas e utilizadas para o bem, desde que sejam invocadas corretamente e com devido respeito, né? Elas seriam guardiãs poderosas, capazes de repelir qualquer entidade maligna. Nossa, parece que Necronomicon tá cheio de surpresas. E o Grimório fala de como controlar essas larvas. Ele descreve o processo de invocação, né, das larvas. Yeah. Envolve a utilização de um punhal de cobre e a pronúncia do nome de Igeatar, né, repetidas vezes. O Grimório enfatiza a importância de se estabelecer uma relação de respeito e confiança, né, com as larvas. Caso contrário, elas podem se voltar contra seu invocador. Nossa, parece que a gente precisa ter pulso firme para lidar com essas criaturas. Mas e aí? O Grimório fala desses cultos, né, de adoração aos antigos. Sim, ele descreve, né, os sinais que identificam esses grupos, como a utilização de símbolos específicos, a realização de rituais em locais secretos e o desaparecimento, né, de pessoas. O Grimório adverte sobre os perigos de se envolver com esses cultos, né, pois eles podem levar à loucura, à possessão e à morte. Nossa, parece que a gente precisa ter cuidado para não cair na lábia desses fanáticos. Mas o Grimório fala de algum ritual específico que esses cultos praticam. Ele mencionou o ritual de invocação de Eshbnigurat, a cabra negra dos bosques com 1000 rebentos. Essa entidade ela é descrita como uma deusa da fertilidade e da destruição, capaz de gerar monstros e espalhar o caos pelo mundo. Que nome assustador. E como é esse ritual? O Grimório descreve o ritual como uma mistura de sacrifícios de sangue, orgias e a pronúncia de encantamentos, proibidos. É um ritual caótico e profano, que busca trazer entidade para o nosso mundo, né? Para que ela espalhe sua influência maligna. Nossa, parece que a gente precisa impedir esses cultos, né, de realizar esses rituais malignos. Mas o Grimório fala de como se proteger desses cultos. E ele sugere evitar o contato, né, com esses grupos, se proteger com amuletos, rituais de proteção e denunciar, né, as atividades deles, as autoridades. Ele também menciona a importância de manter a mente forte e resistir à tentação de se envolver com a magia negra. Nossa, parece que a gente precisa ser forte e vigilante, né, para resistir à influência desses cultos. Mas e aí? O Grimório fala sobre o tempo e o espaço. Sim, ele questiona a natureza da realidade e os limites da nossa percepção, né? O Grimório, ele sugere que o tempo e o espaço não são absolutos, mas sim, construções mentais que podem ser manipuladas para aqueles que possuem o conhecimento adequado. Nossa, então a gente pode viajar no tempo e no espaço. Chama muito Black Mirror. Sabe. O Grimório menciona o uso de portais dimensionais, né? A invocação de entidades cósmicas e a utilização de artefatos mágicos para manipular o tempo e o espaço. Mas ele adverte, né, que essas práticas são extremamente perigosas e podem ter consequências imprevisíveis. Parece que a gente precisa ter cuidado para não criar paradoxos temporais. E o Grimório fala de como invocar o Homem-Escorpião. Sim. Ele descreve um ritual que envolve a realização de oferendas e a pronúncia de encantamentos específicos, né, nas montanhas, onde a criatura reside. Mas ele adverte que o Homem-Escorpião é uma criatura territorial e que pode atacar aqueles que o invocam com intenções malignas. Nossa, parece que a gente precisa ter boas intenções ao lidar com ele. Mas, e aí o Grimório fala de como identificar uma pessoa, né, que está te prejudicando magicamente. Sim. Ele descreve um ritual que envolve a utilização de um ovo preto e a observação da gema, né? Segundo o Grimório, a gema ela vai revelar imagens do inimigo e dos seus planos malignos. Nossa, parece que a gente tem que ter um bom estoque de ovos pretos. Mas e aí? Chegamos ao fim do nosso mergulho no Necronomicon. Sim, a gente explorou bastante coisa, né? Mas é importante lembrar que esse Grimório, ele é apenas uma das muitas versões, né, do Necronomicon que circulam por aí. A verdadeira natureza desse livro, se é que ele realmente existe, continua sendo um mistério, né? O Necronomicon é um enigma, né? Que fascina e aterroriza a humanidade há séculos. A gente pode passar horas discutindo, né? As teorias, os rituais, as entidades. Mas acho que o mais importante é a gente ter em mente que a magia é uma força poderosa e perigosa, que deve ser tratada com respeito, cautela e responsabilidade. É isso aí. A gente precisa ter discernimento para separar o que é real do que é ficção, né? E usar nosso conhecimento pro bem, nunca pro mal. E fica aqui o nosso convite para vocês continuarem explorando o Necronomicon e os mistérios do universo, né? Quem sabe que outros segredos e perigos a gente pode desvendar. O universo é um lugar vasto e misterioso, né? Cheio de maravilhas e horrores. Cabe a cada um de nós decidir até onde a gente quer se aventurar. E com essa frase enigmática, a gente encerra nosso mergulho profundo no Necronomicon. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem. Até a próxima!
A magia se trata, entidades se espreitam além do portão, com atributos gravados na escuridão. Palavras antigas, etimologia de cor, desvendando mistérios, banindo o terror. Pregações tomadas, o círculo é seguro, o Grimoire é a chave para o futuro. Rituais dançam entre luas e penumbra, com Lovecraft guiando a jornada profunda. Invocações vibram no ar ao redor, no limite do real, onde vive o maior. Rituais dançam entre luz e penumbra, com Lovecraft guiando a jornada profunda. Invocações vibram no